Mas é engraçado, né? Como às vezes as grandes ideias vêm de uma coisa que a gente não acha que vai pegar. Às vezes a gente faz de uma maneira descompromissada e é quando acaba dando super certo, né? E aí certeza. você começou a perceber que a música, ela de fato fazia com que as crianças se sentissem mais tranquilas. Você chegou a fazer estudos, assim, a respeito disso? Ou foi só um insight? Falar, vamos fazer um vídeo engraçado e vai rolar? Vamos fazer um vídeo engraçado, mas vamos mostrar que ninguém aqui tem medo de dentista. Então, foi assim que começou. Porém, uma coisa interessante que muita gente não sabe é que a gravação do vídeo, ele é um prêmio ao bom comportamento da criança durante o tratamento. Então, esses vídeos que a gente grava, muitas vezes a criança está anestesiada, então tirou um dentinho, realizou uma restauração, apertou o aparelho. Então, a gente, depois da consulta em si, eu deixo 15 minutos. Você quer gravar um vídeo? Quer fazer alguma coisa? E normalmente as crianças querem, e daí sim que a gente grava. Então é um prêmio ao bom comportamento. E que você percebia assim que eram seus pacientes mais desafiadores? Os mais novinhos, que nem entendiam muito, ou os que já eram um pouco mais velhos, já entendiam, já iam chegando mais ressabiados? Depende. Os mais desafiadores são sempre os mais novinhos. Então eu recebo bebês que têm 1 semana de vida aqui. Então os mais novos, para mim é mais desafiador porque eu me sinto na obrigação de fazer com que aquele bebê ou que aquela criança tenha uma experiência inesquecível aqui. Para já começar com uma experiência boa e não criar esse medo no futuro. Isso, para já começar, para ter uma experiência agradável e nunca nem passar pela cabeça dessa criança que pode existir algum medo de dentista. Os mais velhos, eu já uso uma outra linguagem, uma outra abordagem, mas é tudo muito legal desde que a criança não venha com um trauma de algo que aconteceu de ruim durante a infância, no dentista, alguma coisa assim. Se vem com um trauma também é muito desafiador para mim, mas a gente consegue, né? Com amor a gente consegue tudo. E doutora, da onde que vem, será, esse medo, né? Porque às vezes as pessoas nem tiveram muitas experiências, mas não sei, tem um pouquinho de receio. Da onde você acha que vem esse medinho de dentista? Muitas vezes não é da própria experiência da criança. Muitas vezes são os pais. E não gosta, né? Então muitas vezes os pais têm medo de dentista. Então, eu sei de histórias assim, olha, se você não se comportar, eu vou te levar ao dentista para ele te dar uma injeção. Por exemplo. Então tem muito totalmente o contrário, um pensamento, né? Que deveria ser. Isso, e muito também de filmes, desenhos. Então eu lembro muito do desenho do Nemo, que tem a Marla, que é aquela menininha que usa o aparelho fixo extraoral, e daí o dentista aperta o aparelho. Tem diversas situações. Eu tenho um episódio do Mr. Bean, não sei se você já assistiu, mas que é hilário, que ele tá no dentista e sente a dor. Então, eles sempre associam dentista à dor. Há uma coisa ruim, dor, um incômodo, né? Isso. Que curioso. Então, acaba que às vezes a criança vem com medo de algo que não conhece. Não tem nem porquê. Não tem nem porquê. O que você diria que são os passos essenciais para você ter uma rotina saudável, manter os dentes sempre limpos? O que você diria pra gente? Olha, o que eu posso dizer é assim, a partir do nascimento do primeiro dentinho, deve-se ter a primeira escova de dente e a primeira pasta de dente com flúor. É assim que a gente começa com os primeiros cuidados. Normalmente esse dentinho nasce com 6 meses, o bebê com 6 meses. Então existem escovas bem pequenininhas, específicas para essa faixa etária. E a gente usa o que pega, é a quantidade de pasta que você vai colocar com flúor na escova do seu filho. Então você tem que colocar uma quantidade bem pequenininha, equivalente a 1 grão de arroz cru. E assim você escova o dente da criança, pode massagear a gengiva dos outros dentes que ainda não apareceram. Então, a gente começa com o nascimento do primeiro dentinho e vai acompanhando. Com 2 anos e meio,
a criança está com a dentição decídua, são os dentes de leite completos na boca, e esses 20 dentes de leite ainda trocam todos por dentes permanentes, que daí são 32 dentes permanentes. O que vai mudar nesse tempo é a quantidade de pasta de dente que você coloca na escova. Então, crianças que não sabem cuspir, a gente coloca o equivalente a 1 grão de arroz cru. Crianças que sabem cuspir, a gente coloca o equivalente a 1 grão de ervilha. Então, uma quantidade maior de pasta de dente. E usar fio dental. Usar fio dental também. O que eu vejo muito é que as mães às vezes ficam na dúvida se tem a necessidade de limpar a boca do bebê depois da amamentação. É uma coisa que deve ser feita também. Depende. Se o nenê não tiver nenhum dente na cavidade, na boca, não é estritamente necessário. Ah, certo. Agora, a partir do primeiro dentinho é necessário. E isso que pega, porque as mães falam, mas meu filho mamou, dormiu, como que eu vou conseguir escovar o dente dele depois que ele dormiu? Eu não quero acordar o meu filho. Mas a criança adormecer com esse leite parado na boca, estagnado na boca, que ele mamou, é perigoso. Não o leite materno, o leite de fórmula. O leite de fórmula. E esses são os cuidados com dentinhos dos bebês. Tem que usar fio dental também, que você estava mencionando mesmo? Olha, tem bebês que têm os dentes muito juntinhos um dos outros. Esse bebê precisa passar fio dental. Uma outra fase também que as pessoas levam tudo muito como, é normal. Quando começam realmente os dentes de leite a cair. É importante você fazer um acompanhamento, porque às vezes eu percebo que as pessoas esperam demais o tortinho já aparecer, a cárie já aparecer, ao invés de irem com frequência para até evitar de algumas coisas acontecerem. Assim que começa, os dentes de leite caírem, é importante ter as consultas marcadas, seguir o tratamento corretamente? Sim, com certeza. A gente fala que a primeira consulta já começa com a mãe grávida. Pra gente orientar aquela mãe a como higienizar a boca do seu bebê e etc. E depois o bebê vem desde o nascimento do primeiro dentinho e a gente acompanha a cada 6 meses para orientar na escovação, na limpeza, muitas vezes na pega para amamentação, a gente consegue orientar tudo isso. Então, o que eu aconselho? A prevenção é sempre o melhor cuidado. Então, se a criança vem desde pequena ao dentista e a cada 6 meses faz uma limpeza, aplicação de flúor, tem esse cuidado, dificilmente essa criança desenvolverá a doença cárie. Mas se acontece da criança chegar aqui com 6 anos e com cárie no dente, daí já é um outro tipo de abordagem. A criança pode não ter uma experiência super agradável, então precisa tomar cuidado. Então a minha dica é prevenção. A cada 6 meses a mãe traz a criança ao dentista para a gente não correr o risco dessa criança aparecer com uma cárie. Agora, sobre troca de dentes, os dentes permanentes que nascem logo com 6 anos de idade, esses 2 de baixo que começam a trocar, a gente precisa também ficar de olho, porque muitas vezes ele não tem nem espaço para nascer. E a gente precisa usar de alguma aparatologia ou de algumas dicas para esses dentes começarem a ir para o lugar certo e etc. Então, é um acompanhamento a cada 6 meses, é o ideal para prevenção, tanto de maloclusão, que são os dentes tortos da mordida, quanto a prevenção de cáries e etc.